Abra aí a sua Bíblia. E som. Aleluia. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 1. Aleluia. Amém? Atos capítulo 1, versículo também 1 diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, a distância da jornada de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Nós vemos aqui essa introdução do livro de Atos, e tem muitas coisas interessantes aqui que eu tenho certeza que Deus vai falar tanto comigo, mas com você também. Sabemos que esse aqui foi um cenário onde Jesus, depois de ter sido ressuscitado, né, ele informou que iria aparecer aos discípulos, e aí deve ter marcado um lugar lá. E quando ele estava com os discípulos, a Bíblia vai falar aqui no versículo 2 que ele havia dado um mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então nós vamos falar hoje um pouco sobre o Espírito Santo, porque eu tenho certeza que ele também quer falar comigo e com você. Mas o versículo 2 ele já vai dizer que Jesus falou com os discípulos e passou para os discípulos algo
da parte do Espírito Santo. Preste bastante atenção. E aqui nesse versículo em diante, Jesus vai dizer, olha, não se ausentem de Jerusalém, fiquem de lá, até que esperem a promessa do Pai, não é isso? Ao qual disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizava com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Aqui basicamente começa toda a estrutura da igreja, vamos dizer assim, porque se nós formos ler o livro de Atos aqui mais lá para frente, depois que nós lemos aqui o último versículo 14, mais à frente vai dizer que Pedro se reuniu com os discípulos, e esses já não eram mais 12, já haviam um número de 120. Então ali, naquele momento em que Jesus ele estava conversando com os discípulos e fala, olha, vocês receberão o Espírito Santo, ali começa a estrutura chamada igreja, porque eles já começam a se reunir, e a Bíblia fala que eles estavam reunidos em oração, e havia um propósito no coração daqueles homens e daquelas mulheres. É isso que nós precisamos entender nessa noite, nesse culto, chamado de culto da unção. Nós precisamos entender que a base para que haja unção, para que ela se estabeleça, para que isso aconteça, primeiro é necessário oração. A oração é a chave fundamental para que possamos conseguir ter um aprofundamento, tanto no Espírito, quanto em outras áreas da nossa vida. E a Bíblia vai falar claramente, olha, eles perseveravam em oração. O interessante é que eu estava lendo aqui, estava lembrando que nós não vemos claramente nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, né, os evangelhos, nós não vemos os discípulos se separando para orar. Alguém aqui encontra um versículo que fala que Pedro estava sozinho orando? Eu não consigo achar, talvez eu não me recorde. Por que eles não oravam? Porque Jesus estava ali com eles, Jesus estava do lado deles. Mas a gente via Jesus orando porque Jesus entendia que existia alguém maior do que ele. Jesus entendia que ele precisava de comunicação com o Pai, e essa comunicação ela se dava quando ele se isolava das coisas que aconteciam na terra, e então ele se separava, ia para um canto e começava a orar e falava com Deus, falava com o Pai. Só que Jesus estava ali com os discípulos. Talvez os discípulos achavam que Jesus realmente era quem ele era, e talvez não precisassem estar clamando tanto, porque ele estava ali do lado. E às vezes a gente acha que está tão perto de Jesus que tem situações que a gente não quer nem orar. A gente acha que as coisas vão funcionar assim. Não, estou muito perto dele e as coisas vão funcionar. Mas nós precisamos ter essa vida de oração. Mas olha só, a Bíblia vai falar que Jesus recomenda a eles que eles ficassem no local porque receberiam o Espírito. Olha, eu não sei como Deus vai tratar a esse nível hoje, mas eu sei que Deus vai derramar unção e o Espírito dele sobre a sua vida. Deus vai derramar a unção e o Espírito sobre você, mas com entendimento. Existe um entendimento, como eu sempre falo aqui, tudo que nós fazemos está debaixo de um propósito. Tudo que Deus faz para um propósito específico. Quando Jesus ele é elevado aos céus, interessante isso. Quando Jesus é elevado aos céus, os discípulos que viviam com ele, que viam os milagres acontecendo, que viam os projetos que Jesus fazia, as curas, os milagres, e agora eles estão vendo o Jesus ressuscitado, subindo aos céus, e eles ficam, eu imagino que eles ficaram bobos, né, olhando para cima para Jesus. E Jesus subindo e eles olhando, e de repente uma nuvem cobre Jesus, aparece 2 anjos do lado deles, e eles lá assim, ó, subiu.
varões, os dois anjos do lado do outro, e falou assim: ó, varões galileus, vocês estão olhando aí, o mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia também vai descer sobre vocês. Um dia Ele também vai vir sobre a vida de cada um de vocês. Olha, Jesus virá hoje sobre a sua vida de uma maneira sobrenatural, mas é necessário você entender que existe um propósito. Depois que acontece esse fato, a Bíblia vai falar sobre o dia de Pentecostes. A Bíblia vai falar sobre a descida do Espírito Santo, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar e num só propósito, com o mesmo pensamento, estavam em oração. De repente o vento, como de um vento veemente e impetuoso, um som. Feche seus olhos, feche os olhos aí. Um som como de um vento. Começou a encher a casa. Começou a encher a casa. A casa foi ficando cheia. A casa foi ficando cheia. E eu acredito que quem estava fora não conseguia entrar, e quem estava dentro não conseguia sair. Podemos ver esse cenário também quando Salomão ora no templo e o templo enche. A glória do Senhor enche o templo. Esse som, ele se apresentou para os discípulos. Dali, queridos, em diante, já não era mais o mesmo Pedro, já não era mais o mesmo João, já não era mais o mesmo Tiago, já não era mais tantos outros discípulos. Judas já não era mais os mesmos. Todos eles já haviam sido transformados pelo Espírito de Deus. Mas receber o Espírito Santo é algo maravilhoso, sim. Mas a função do Espírito Santo dentro de mim e de você é ampliar o nosso entendimento para entender o reino de Deus sobre você e sobre mim. O Espírito Santo, ele vai vir sobre os discípulos e eles começam a entender qual é a finalidade de se receber o Espírito Santo. Porque Jesus fala assim: olha, eu vou para junto do Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, que estará presente com vocês. Ok, amém. E de repente eles acharam, beleza, vai vir mais um camarada, um amigo que vai ficar com a gente direto e a gente vai poder trocar uma ideia, conversar. Não, mas esse era diferente. Até porque o Espírito, Jesus e o Pai eram um somente, não é isso? Mas o Espírito Santo, como eles achavam que talvez iria só acompanhá-los, fez muito mais do que isso. O Espírito Santo entrou no coração de cada um deles, mudando totalmente o rumo da história, mudando totalmente a forma como eles estavam enxergando, mudando totalmente a forma como eles haviam falado ou pensado a respeito de tudo. Porque o Espírito Santo, ele vai vir para a abertura da tua mente. Ele vai vir não só para dizer: olha, você está fazendo algo errado, não é por aí, o caminho não é esse. Não é só isso, ele vem para dar trilho. Ele vem para colocar você no trilho certinho, alinhado com o Pai. Ele vem para dizer para você que o caminho é desse jeito, e ele vai alinhar você a toda a estrutura celestial, fazendo de você um cidadão dos céus. E aí Jesus fala: olha, João Batista, que eles conheciam, batizava com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito, deixa eu desligar aqui. Esse mesmo Espírito, ele não só deu
ênfase espiritualmente à vida de cada um dos discípulos, mas também trouxe para eles o dom para cada um. Vamos lá, vamos entender. O Espírito Santo que foi soprado, que foi lançado sobre a vida dos discípulos, esse mesmo Espírito começou a trabalhar na mente e no coração de cada um deles, sim. Mas depois que ele começa a trabalhar esse mesmo Espírito, ele começa a promover o desejo e a vontade dos dons. Presta bem atenção, querido, para a gente entender esse negócio. O Espírito começa, é como se fosse um imã. Ele começou a puxar os discípulos para os dons. E nós vemos que os discípulos, quando eles saíram e foram pregar o Evangelho, eles saíam de 2 em 2, mas Pedro já começou a fazer algo diferente. Os discípulos começaram a agir de maneira diferente, porque além do Espírito Santo existia também um presente. Além do maior presente, que é o Espírito Santo, um dom foi ministrado para o coração, acredito eu, na vida de cada um deles. E dom, quando Deus ministra sobre a nossa vida, o dom é para um propósito específico. E a Bíblia vai falar que nós devemos procurar os dons com zelo. Mas a Bíblia também diz que todos nós, eu entendo assim, posso estar errado, mas a Bíblia vai entender, vai me fazer entender que todos nós iremos ser possuidores de um dom específico. Talvez você vai ter o dom de ter uma eloquência, de falar e de profetizar. Talvez você vai ter o dom de ter uma fé fora do comum, mas é o espiritual se movendo a teu favor. Talvez você vai ter o dom de colocar a mão sobre alguém e essa pessoa enferma ser curada. Talvez você vai ter o dom de orar por alguém e essa oração ter uma força poderosa de ação sobre aquele que está recebendo essa oração. Existem vários tipos de dons, mas o interessante é, você nessa noite que está olhando para cá, está ouvindo essa mensagem, eu te pergunto, qual é o dom que há em ti? Porque dom não foi feito, não foi dado para ser enterrado. Dom não foi feito ou dado para ser guardado e ser usado somente num horário específico. Eu não ganho o dom para guardar 6 meses e usá-lo daqui a 7, porque de repente ele perde a validade. Eu não tenho dom para poder usá-lo como somente eu quero. Mas quando o Espírito Santo ele começa a arder dentro de mim, esse dom ele vai aflorar e ele será manifestado em poder e graça. Eu olho para vocês aqui nessa noite e olho para mim mesmo, e eu tenho certeza que Deus separou para a minha vida e para a sua vida um dom específico. A parábola vai dizer que um homem deu talento a alguns homens, e esses, ele granjeou e ele conseguiu algo a mais, mas teve pessoas que enterraram, porque sabiam que o camarada era muito ríspido, muito severo, e ficaram com medo. Eu pergunto nessa noite para você, diante do que estou falando, com base no Espírito Santo, o que você tem feito com o seu dom? O dom é para agora, não é para daqui a 6 meses, quando você achar que vai estar bem com Deus. Não é assim que funciona algo que Deus dá para você. Nos tornamos às vezes manipuladores daquilo que recebemos de Deus, quando na verdade esquecemos que nós somos manipulados por Ele. Nos tornamos às vezes criteriosos em alguns aspectos, mas às vezes naquilo que realmente temos que ter critérios nós não conseguimos ter, porque às vezes perdemos o foco. Você tem um dom e se você analisar aí dentro do seu coração, você vai entender claramente isso que eu estou falando. Eu estou sentindo isso.
Eu estou sentindo isso. Você vai entender claramente o que está sendo falado aqui. Claramente. Porque a gente fala pelo Espírito, não fala pela carne. O Espírito Santo está soprando levemente sobre você. Levemente sobre a tua vida. Levemente sobre a sua mente, sobre o seu coração. Mas eu preciso saber, através do Espírito, o que você vai fazer com o dom que você tem. E se você não tem, e de repente você não sabe nem como pedir ou o que fazer, mas aqueles homens e mulheres, eles usaram os seus dons para um propósito. A igreja hoje, a estrutura da igreja está assim, porque homens deram a sua vida, homens dedicaram o seu tempo, homens usaram os seus dons para que a igreja, para que a estrutura da igreja se levantasse através do Espírito Santo de Deus. O que você vai fazer nessa noite com o Espírito Santo que há dentro de você? Porque a Bíblia, ela nos garante que Jesus, através de Jesus, ok? Quando nós recebemos a Cristo, nós passamos a tê-lo dentro de nós. Essa morada, esse vaso que nós somos, ele está comportando o Espírito. E o Espírito Santo dentro de nós, ele está a todo instante falando: ei, vamos lá, vamos orar. Ei, vamos clamar. Dá bom dia para o Senhor. Dá bom dia para o papai. Ou às vezes falando para você: não é por aí, meu filho, não é por aí, minha filha. Esse mesmo Espírito, ele também começa a fluir dentro de você um dom. Esse dom vai queimar dentro de você. Talvez você hoje saia daqui falando em línguas. Talvez você hoje interprete tudo o que você falar. Talvez você saia daqui profetizando, sendo profeta sobre essa geração. Mas pastor, para que esse dom? Para que esse dom? Não é para você se achar tão bom quanto os outros. Não é para você achar que agora você tem um presentinho do papai. Mas é para você resgatar vidas. Pessoas que estão sofrendo, que estão clamando. A gente pensa que às vezes não é o momento e de repente as coisas acontecem de uma maneira tão diferente. Você chega em certos lugares e o Espírito Santo que está dentro de você começa a preencher todo o espaço. E aí quando você chega nesse lugar, as pessoas são atraídas por esse Espírito, pelo Espírito que está dentro de você. E aí o Espírito vai te dar um empurrãozinho: usa o dom agora que eu te dei. Usa o dom que está com você. E aí ele começa a movimentar o espaço. E aí o espaço já não é mais de ninguém, mas sim do Espírito Santo. E aquele momento o reino de Deus é estabelecido sobre aquele lugar. O que Deus quer nessa noite é que você saia daqui entendendo que você foi projetado. Deus, ele projetou você para um propósito, para você fluir o reino dele onde você estiver, através do Espírito e dos dons que está em ti ou que você vai receber. Oh, bênção. Isso é chuva. Chuva é sinal de bênção. Pode chover aqui dentro, Jesus. Pode molhar tudo. Ou pode pegar fogo em tudo, o Senhor que sabe. Mas vai pegar fogo. Deus quer que você movimente os seus dons. Não deixe o seu dom parado. Não deixe o Espírito parado dentro de você. Movimente o Espírito. Fala: Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? E Ele vai te ensinar. Ele vai falar: olha, vá por esse caminho. Faça isso ou fale isso. Mas não fique parado aguardando. Você precisa se movimentar.
A igreja está parando, a igreja está ficando muito parada. É hora de movimentarmos, é hora de irmos avante, é hora de irmos adiante, porque tem pessoas precisando do dom que há em ti, precisando do Espírito que há em ti. Ele quer fluir não só em você. O Espírito Santo não é egoísta. Quanto mais pessoas ele morar dentro, para ele será melhor, e para Deus será maior, e Deus irá conquistar espaços. Deus quer conquistar espaços. O Senhor quer conquistar territórios. Mas pastor, o mundo jaz no maligno, sim. Mas eu não sou desse mundo, você não é desse mundo, e as pessoas que estão aqui também não vão pertencer a este mundo, são do reino de Deus, e para o reino nós iremos retornar. É para o reino que nós vamos entrar, é para o reino que nós vamos subir, da mesma forma que os discípulos viram Jesus subindo aos céus. Os varões, os anjos falaram: olha, não fique assustado não, que da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar, mas vai levar você com ele. A próxima vez será com você, a próxima subida será com você. E talvez hoje Jesus está descendo para você, falando: filho, toma aqui esse presente dos céus. Que isso, Jesus? É um dom que eu estou colocando. Estou tocando com a tenaz de fogo em tua boca. Tu vai profetizar, você vai falar em outras línguas, você vai interpretar, você vai ter visões, revelações, porque o Senhor vai manifestar o seu reino através de você. Precisamos nos movimentar. Acredito eu que podemos fazer mais. Começando por mim, queridos. Começando por mim, nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer mais. Lá onde eu trabalho, eu não falei para ninguém que eu sou pastor. Que isso, pastor? Testemunha esse? Falei: calma. Não falei para ninguém. Ninguém. Mas as minhas deixas, elas são certeiras. E aí agora, onde eu chego para consertar uma máquina, uma pessoa que está dentro da sala, em algum lugar, ele cutuca e fala assim: ó, esse camarada aí é pastor. Eu falo: eu sou mesmo, e Deus te abençoe. E as coisas estão mudando. Mas é necessário você atuar. Às vezes a gente quer dar uma de 007 e ficar guardado. Eu lembro que uma vez eu andava muito com Bíblia. E teve um tempo que eu parei de andar com Bíblia, porque eu suo muito e tal, aí às vezes molha e tal. Aí eu não vou andar com a Bíblia não, a Bíblia está no meu coração, tem Bíblia no celular, né? Aí eu não vou andar com Bíblia não. Aí parei de andar com Bíblia, aí eu decidi andar com Bíblia de novo. E aí um rapaz que olhou pra mim assim e falou assim: pô, tu é crente, né? Eu falei: devo ser, né? Porque eu tô com Bíblia, cara. Acho que eu sou. Aí ele: não, pô, eu sou desviado, cara. Eu falei: pô, cara, que isso? Aí comecei a conversar com ele, trocamos uma ideia e ele começou a chorar. Às vezes você pensa assim: pô, eu tô falando e a pessoa tá chorando, caraca, aí, pô, minha palavra, né, tá surtindo efeito, né, não, Espírito Santo. Você não tem função nenhuma ali, você só tá entregando a mensagem, mas você não tem importância nenhuma naquele negócio ali, é o Espírito Santo que é mais importante. E comecei a falar com ele, e ele aceitou Jesus, e começamos a bater um papo, e foi maravilhoso. E aí depois de um tempo, passou uma semana, ele me chamou de novo, ele falou: pô, tem que te contar um negócio. Eu falei: não, pode falar. E eu pensando, né, pô, o cara caiu de novo, né, se desviou. E aí ele falou assim: pô, eu sou presbítero desviado.
Eu era, né, presbítero desviado da casa do Senhor, da Assembleia de Deus. Eu falei, que isso? Aí ele falou, olha, naquele dia que você conversou comigo, Deus botou uma pedra desse tamanho na tua coroa. Brincando comigo, né? Mas olha só porque eu andei com Bíblia, eu não falei nada, eu não pronunciei nada, eu não andei cantando, eu não andei falando em línguas, eu só estava portando uma Bíblia. E fez toda a diferença para uma alma, que também fez toda a diferença para o reino de Deus. E às vezes tem situações que estão aguardando você se posicionar da mesma forma, com o seu dom, com o espírito que há em ti. Quanta gente precisando de apoio, de ajuda, vai lá. Levanta de manhã, eu já fiz essa experiência uma vez, foi interessante. Levanta de manhã e fala assim, Senhor, o que o Senhor quer para o meu dia hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje, para o meu dia? O que eu preciso fazer hoje para agradar o Senhor? E aí eu passei o dia todo, não tinha acontecido nada. E aí, no final do dia, eu peguei um ônibus e tinha uma pessoa que era uma van, na época, né? Isso aconteceu, era uma van. E eu peguei a van e tinha uma menina assim procurando o dinheiro no bolso, não estava achando. E ela pegou a van e ia pagar no final. Ela já estava chegando e ela não tinha dinheiro. E eu tô vendo que ela tá preocupada assim. Eu fui, peguei o dinheiro, eu falei, motorista, paga aí a minha e dessa menina aqui, que eu acho que ela tá sem dinheiro. Ela virou para trás assim, ela falou, moço, muito obrigado. Eu falei assim, Deus te abençoe. Aí ela, o senhor só pode ser crente. Eu falei assim, sou. Aí ela, poxa, muito obrigado. Eu falei, Deus te abençoe, que um dia Deus te use para você fazer a mesma coisa por outras pessoas. E aí desci da van. Foi simples, mas eu pedi a Deus que Deus movesse alguma situação para eu falar. E, cara, é fato, quando você pede a Deus uma situação, Ele vai gerar e de repente vai surgir uma oportunidade. Aí o Espírito vai florar dentro de você, ele vai começar a queimar. Você vai ficar de uma maneira, e daqui a pouco você vai ver que o ambiente já está tomado pelo Espírito Santo, e você vai utilizar os dons que há em ti para resgate de almas. Os discípulos, quando eles se reuniram, os 120, eles receberam o Espírito Santo. Dali eles saíram de 2 em 2 e começaram a pregar o Evangelho de casa em casa. Já não eram mais 120. E a gente sabe que uma das pregações de Pedro, 5.000 almas se converteram. 5.000. Então as pessoas que estavam ali já estavam entendendo que existiam mini-cristos que estavam ali. Lá, e Pedro nessa pregação levou 5.000 almas ao encontro com Deus, ao reino. Quantas almas você está disposto a ganhar para Jesus com uma palavra, uma ministração? Olha, se prepare, porque Deus está começando a mover um sobrenatural. Já tem muito tempo que os cultos já não são mais os mesmos, porque Deus está movimentando algo no espiritual. E quando chegar o momento, as coisas vão explodir. Não vão caminhar, vão explodir. E de repente você vai começar a ver que as pessoas vão começar a entrar por esse lugar desesperadas, chorando. Porque Jesus funciona assim. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem muita gente sobrecarregada aí fora. Tem muita gente sobrecarregada aí. Você tem o alívio através do Espírito Santo sobre a vida de cada uma delas. Deixa o Espírito Santo fluir em você, querido. Deixa o Espírito Santo fluir de dentro para fora e tocar na vida dessas pessoas, não pelo que você é, não pelo como você fala,
mas só pelo Espírito Santo na sua vida. Somente. Fique de pé, a gente vai orar. Olha, vem aqui à frente. A gente vai estar orando pela sua vida, vai estar ungindo você. Mas antes que você venha com propósito. Porque Deus pode pegar você hoje, vai pegar você hoje. O Espírito Santo vai fluir hoje dentro de você. Muito mais do que já tem fluído. Vai fluir muito mais do que já tem acontecido. Algo no sobrenatural, como eu disse, o ambiente está favorável para que o Espírito Santo possa fazer algo. Pode vir. Venha ligado, querido. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos. Nós estamos aqui, Pai, nesse lugar, entendendo que o teu Espírito está agindo em nossa vida. Então, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos nesse momento que o teu Espírito se faça presente sobre o coração de cada um, colocando, ó Pai, os teus dons espirituais sobre a vida deles. Pai, flua o teu Espírito, queime o teu Espírito, o teu sobrenatural sobre a vida, Senhor, de cada um. Ó Pai, que em nome de Jesus sejam eles, ó Pai, ministros e ministras da Tua Palavra, sejam eles profetas, ó Pai, dessa geração, sejam eles, ó Deus, aqueles que vão, ó Pai, ter visão, ó Pai, aqueles que vão revelar o Teu Espírito sobre toda a carne. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, vem com o Teu Espírito sobre a nossa vida, vem com o Teu Espírito sobre o nosso coração, vem com o Teu Espírito sobre a nossa casa, vem com o Teu Espírito sobre a nossa família, trazendo, Senhor, transformação, mudança de mentalidade, que a nossa mente seja, Senhor, possuída pelo Teu Espírito, que o nosso coração queime pela Tua presença. Ó Pai, em nome de Jesus, vem com o Teu poder, vem com a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha sobre as nossas vidas, derrama seus dons. Estamos, Senhor, prontos a receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, reservado para cada um de nós, para a nossa história, para a nossa casa, Senhor, para a nossa família. Encha, Espírito Santo de Deus, o nosso ser, o nosso interior, Senhor, com a Tua presença, com a Tua Shekinah, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, sopra o Teu Espírito, Senhor, sopra, Senhor, sobre o nosso ser, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, Senhor. Que seja quebrado, Senhor, todo impedimento, toda corrente, toda prisão, Senhor, que impede de nós recebermos de Ti, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Se tuas vestes eu tocar, sararei, desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor falar e me sarar. Aleluia. Senhor, nós acreditamos no que a Tua palavra declara, Senhor,
que com o óleo, Senhor, que representa a tua presença, a tua unção, quando eram ungidos, Senhor, os enfermos, eles eram curados. Os teus filhos acreditavam tanto nos atos proféticos, no poder da oração, no poder da unção, da tua presença, que até mesmo, Senhor, roupas e lenço dos apóstolos eram levados sobre os enfermos para que eles fossem curados. Teus filhos, Senhor, vieram receber a unção, Senhor, com fé, crendo, Senhor, que não é o homem que unge, Senhor, mas é a tua presença e a plenitude do teu Espírito sobre eles, meu Pai. É a tua graça sobre eles. Então, Senhor, que esse ato profético nós decretamos, Senhor, que está fazendo o efeito a qual o Senhor determinou, Senhor. Quando o Senhor decidiu, Senhor, transformar esses dias de quarta-feira, Senhor, nos cultos da unção, teus filhos, Senhor, a cada culto, como um vaso, Senhor, que está sendo derramado óleo, chegará um dia que será transbordante a tua presença, a tua unção sobre cada um deles. Eu creio, Senhor, que todo jugo, que toda amarra, que todo aprisionamento do inferno, Senhor, está sendo lançado por terra, em nome de Jesus. E o Senhor já decretou, Senhor, a conquista, a vitória, Senhor, e a falência do inferno sobre a vida dos seus filhos, Senhor. E o seu nome vai ser glorificado, Senhor, exaltado sobre a vida deles. Eu creio, Senhor, que tu tem abençoado tremendamente a nossa vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor, meu Pai, preparou este ano para derramar da tua presença de uma maneira sobrenatural, Senhor. Assim como nós temos visto que o ano passado, Senhor, o diabo no carnaval, Senhor, veio com afronta contra o teu nome, Senhor, usando representação do que o diabo era maior do que o Senhor, e bastou somente o Senhor com uma palavra. E esse ano, Senhor, agora o lugar que foi a afronta do diabo está fechado. Não houve, Senhor, carnaval, Senhor, não houve festa da carne, ainda que houve que feriado, Senhor, mas aonde foi a afronta, Senhor, ficou vazio, Senhor. Não há mais nada lá, Senhor. Cadê a afronta do inimigo? Cadê a zombação do escarnecedor? Assim será na vida daquele que crê, assim será na sua vida, se de todo o seu coração você, com meio às situações, mesmo com a afronta do inimigo, mesmo com as situações difíceis, você ainda levantar a sua voz e com todo o seu coração dizer: Senhor, eu tenho crido, Senhor, que tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Hoje deveria ser a quarta-feira de cinza, mas hoje não é, porque as pessoas não se entregaram à carnalidade, mas estão todos apreensivos, abatidos. Toda soberba foi quebrada. E eu creio que muito jugo, muitas algemas, muitos grilhões estão sendo esmiuçados. E Deus fará nesse tempo diferença naquele que serve ao Senhor. Deus fará pessoas irem até você, e Deus lhe dará a palavra para você ministrar, a palavra de vida sobre a vida dessas almas. O que eles procuravam na carnalidade, eles procurarão no Senhor através da sua vida. Por isso que o Senhor tem usado esses cultos, a cada palavra, a cada ministração, a cada óleo sobre a sua cabeça, preparando você, preparando o teu espírito, preparando a sua mente, preparando e lhe capacitando, para que você seja uma testemunha viva do poder e da glória do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, obrigado por nós nos reunirmos hoje, nesta noite, em Teu nome.
Eu acredito, Senhor, que grandes coisas o Senhor está preparando para nós, Senhor, por esses dias. Obrigado, Senhor, porque nós já estamos com expectativa. Eu estou com expectativa, Senhor, por voltarmos neste lugar, Senhor. E assim como os discípulos que foram enviados de 2 em 2, e quando eles voltaram novamente a se reunirem, eles compartilhavam um com o outro o que o Espírito de Deus fez através da vida deles. Quantos demônios eles expulsaram pelo nome de Jesus, quantas pessoas eles ministraram a cura e foram curados no nome de Jesus. Mas a maior alegria, Jesus declarou: se alegrai, principalmente por ter o seu nome escrito no livro da vida. E eu quero lembrar você, todos nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Todas as outras coisas o Senhor vai trazer como acrescentamento sobre você. Como sacerdote, os abençoo, libero em paz para que vocês vá em segurança para suas casas e tenham uma semana abençoada, derramada da plenitude do Espírito Santo e com uma unção de sabedoria e graça diante dos homens e diante das circunstâncias. Eu os abençoo e libero essa palavra em nome de Jesus. Amém. Dê uma palavra profética também para o seu irmão e vá em paz em nome de Jesus.